Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, 13 de setembro de 2025, agora são exatamente 11 horas 28 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você ficou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro. Por que tá dando 9 minutos? Ué? Ah, ele tá mandando lá errado, mas esse é o problema do Waze. Torne-se membro, não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, quarta-feira parou de chover agora, choveu a noite inteira. Eu até achei que ia ter alagamento, não sei se não teve na verdade, né? Não vi notícia nenhuma, mas choveu muito, choveu forte, mas agora parou. E espero que pare, sim. Para aqueles que adoram uma chuva para trabalhar, eu não. Eu não. Uma chuva desprevenida aquela às 6 da tarde, tudo bem, pode ser. Mas valendo, não. Eu nunca gostei, sempre falei isso aqui. Enfim, hoje foi de imediato. Liguei o aplicativo, na mesma hora pá, já tocou uma corrida para buscar aqui na Avenida da Cavalgada, lá do Par, em direção ao centro, né? Ou seja, só pegar a direita aqui, deve ser naquela loja de motos que tem ali, na altura do Zafra. O detalhe é que o Waze está mandando pro lado oposto, no sentido Zona Sul da Cavalgada, e tá dando agora 8 minutos de deslocamento. Mas não, se quer mais 2 minutos eu tô chegando ali. Pegar Mateus, primeira corridinha de merda em direção a Rua Luz de Camões, no bairro Santo Antônio, já em direção a Edredão, fugir da Zona Sul, né, que ontem me fez passar raiva e perder o foco completamente. E hoje será diferente, sabe por quê? Porque eu preciso, não posso me dar o luxo de me desfocar e perder tempo passando raiva com viagens e com passageiros aí. O negócio eu preciso maximizar o máximo possível, porque de fato estou precisando dessa primeira semana do mês, é onde normalmente tem a melhor demanda, né, de alguma maneira, talvez as melhores ofertas. Vai apressadinho. Enfim, eu tenho que só me orientar, desligar agora aqui que o Waze está errado, para achar direitinho onde está o Mateus, o meu principal passageiro do dia, o próximo, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Investisse nesse plano de... Daí eu larguei no 910, assim que eu gosto, sabe? Reparei um pouquinho, respirei um pouquinho, tô no 800 da Luz de Camões. É claro, né? Ok, entendi que ela não tava pronta me esperando, porque eu tava só atravessei a rua, tipo, só fiz isso aqui, ó, né? Uns 180 graus para esperar a moça para levar lá pro TJ. E é isso. E o que a gente faz quando vem para esses lugares nesse horário? Foge, né? Como se não houvesse amanhã, até porque tá um enrosco já na Borges de Medeiros, provavelmente movimento pro Harmonia, né? E enfim, uma senhora super educada, pediu desculpa, veio correndinho, disse, não precisa correr, eu falei pra ela. A senhora não demorou nem um minuto, eu estava aqui na frente. Ah, pois é, não sei o que, não gosto de deixar esperando, tudo certo, não precisa, não deixou. O movimento foi zero, falei pra ela. Deslocamento zero, tempo 1 minutinho, tá tudo certo. Enfim, aí quando tô ali no acesso da João Pessoa pra pegar a Loureiro da Silva, chegou um rapaz com bigodão assim, sabe, a coisa mais linda. A propósito, deixa eu mandar um abraço também pro Alessandro De Carli, membro aqui do canal, por sinal. Ele tem um elétrico desses pequenininho, eu não lembro o modelo, não sei o modelo na verdade. E lá na ponteira lá no meu ponto, lá do beco, lá onde, né, lá em casa do Cafofo, ele me esperou um dia. Não sei se vocês vão lembrar, o cara cuspiu no celular. Me esperou um dia lá, fez um plantãozinho pra pegar o adesivo dele. Passou por mim ali na Teresópolis fazendo um buzinaço, uma gritaria. Bebê. Aí os dois rapazes já... Oh, o que tá acontecendo? E daí quando eu tô indo tô vindo com essa senhora aqui pro TJ, parou do meu lado um rapaz com bigodão assim, coisa mais linda, em movimento. Me dá adesivo. Cara, tipo, vamos esperar fechar o sinal, tô indo pra Esteio. O que tu tá indo fazer em Esteio? Fiquei pensando na minha cabeça, né?
Daí nisso a minha passageira que tá vendo pro TJ já começou a interagir também. Ai, que legal, teu canal é assim que funciona, não sei o quê. E eles te param na sinaleira, se a senhora não tem noção. Graças a Deus. Não tem viagem na Ipiranga, na Carlos Gomes, na 24 de outubro, na Prínio Brasil Milano, ó, que não tem uma abordagem, uma gritaria, um buzinaço. E por vezes um adesivo entregue com sucesso. Tá, fugi da área do centro administrativo, agora pegar a Ipiranga, vou ligar o X. Não vou ligar o X por enquanto. Vou entrar na Múcio, primeira rua aqui à direita, achar um lugar para estacionar e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo, 12:12. Gostou do carro. Ficou analisando assim, fez, tipo, sabe aquele filtro de cabeça, dos pés à cabeça, que eu faço também com os passageiros às vezes? Ficou assim, o caminhãozinho parado atrás de mim lá na Getúlio, apertando. E ela me olhando assim, olhando de novo, entrou, fez uma cara feia pra minha plaquinha. Saiu, entrou muda, saiu calada. E mal me deu boa tarde. 12:35, tô aqui na Lomba das Óticas, na Rua dos Andrades, Centro Histórico de Porto Alegre. Primeira passageira do dia bloqueada com sucesso. Mas graças a Deus, ela é uma exceção. Ontem uma senhora, eu não falei, que amor o teu carro. Nunca tinha falado que amor o teu carro. Uma senhora, não lembro onde, não lembro. Mas rodou alta resenha, me desejou boa sorte, enfim, né? Disse que ia ver meus vídeos e tal. Agora eu tô vazio só de comfort. Não vou encarar a Independência ou Morte de frente, porque tá tudo trancado, não vou ter onde parar. Se bem que pra cá à direita também não vou ter onde parar, mas eu vou pegar aqui nos dias em direção a continuar no centro. Ver se eu consigo parar em algum cantinho. Talvez ligar X, né? Mas eu não tô com preguiça de ligar X. Porque sim, né? Porque sim. A realidade é que nada mudou. Esses 10% que vieram a semana passada aí com o tal do Pro, ele é só ilusório. Ontem tocou uma corrida que dizia mais 10% por 29 para Gravataí, eu acho. Eu pensei, mas cara, os caras não têm vergonha na cara. Eu não iria por 40 para Gravataí, não iria por 50 talvez, dependendo do horário para Gravataí. E os caras querem me pagar uma viagem com mais 10% por 29. Tudo bem, eu tava na Zona Norte, tava lá na volta do Iguatemi, e era umas 7 horas da noite, mas não me tira de Porto Alegre de jeito nenhum. Ainda mais por R$29, com 10%. Na real que não mudou nada, tá? Só tá tocando mais. E eu não consegui ter certeza realmente que o estar tocando mais é por causa da preferência, prioridade, qualquer coisa que eu valha. Aqui eu consigo parar, ó. Uma área azul de motocicletas, não. Então eu vou ficar na área de garagem. Não vou atrapalhar os guris das motocas. Se bem que tá vazia a área azul da motocicleta. Eu nunca tinha visto a área azul de motocicleta. Primeira vez. Vou parar numa vaga de garagem aqui na Doutor Flores e vou esperar. Enfim, só pra concluir, né, essa questão do Uber Pro aí pra mim é só... Pra mim e pra muitos, né, é ilusória, pra tirar o cara pra bobo. O que mudou de fato de direita, não existe mais 5,88, né? Vocês deram conta? Agora é 6,47. E não tem mais 698, né? 5,88 é mínimo no X, pra quem não pegou. E 698 é mínimo do Comfort, agora é 7,68, se não me engano. É a única coisa que mudou de verdade, né? Porque todo o resto, como é variável, o estagiário pode estar tirando a gente pra boa, pra otário, e, né, a gente veste o nariz se quiser, se for interessante também, se for conveniente vestir o nariz de palhaço ou não. Mas o fato é que nada mudou. Então ligar X, tudo isso pra dizer que ligar X, só tenho uma certeza, que é passação de raiva. Vamos ligar X então. É uma senhorinha de cabelos brancos, tá na beira da rua. Minha mãe, diz ela. Chamada pra terceiro, marca no lugar aqui. Vocês estão vendo onde estou, né? E onde será que a senhorinha tá? Eu só respondi pra ela assim, cara, tem dezenas de pessoas na rua. Ela que tem que me achar, não sou eu que tenho que sair catando uma senhorinha de cabelo branco. Puta que pariu, sabe? O pessoal não se ajuda também. Pelo menos que ela vá pra um lugar fácil de se posicionar, de se localizar. Não.
Sei lá onde tá a senhora. Faço a menor ideia. Marcou pra mim Praça 15 e o ponto de embarque no Largo Glênio Pérez. E ela quer que eu ache a senhorinha, a mãe dela, de cabelo branco. Quer que eu desça e saia procurando, fazendo entrevista? Ah, meu Deus do céu. É difícil, sabe? Quando a mente não ajuda, o corpo padece. E essas atualizações do estagiário, né? Puta que pariu. Já falei outro dia da porra do ponto de encontro número 1, hashtag 1, hashtag 2, que não mostra o número das ruas. Mas o Jefferson lá de São Paulo me deu a dica, né? Que se tu arrastar pra cima lá e clicar em registro de viagem, tu consegue, aparece direitinho a descrição do endereço. E isso tem acontecido com cada vez mais frequência, né? Não aparece o número, só diz ponto de encontro e o cara tem que adivinhar. Agora tocou, tô indo buscar aqui na Tibiriçá, no bairro Jardim Botânico. De novo apareceu Antônio Carlos Tibiriçá, ponto de encontro número 1. Daí tá, subi, registro de viagem, e daí onde deveria estar o endereço diz SAS em inglês, tá? S Direct. Eu não fiz a tradução, mas porra! O que tu quer dizer com isso, meu? Siga a direção? Qualquer coisa parecida? Sei lá. Por que não aparece o endereço pra mim cuspido descarrado, tchê? Eu não consigo entender o que passa na cabeça dessa gente que inventa essas coisas, sabe? Puta que pariu. 15 para as 2 da tarde. 2h12 da tarde. Olha onde eu vim parar. Bem no meio do talvez pior trânsito da cidade nesse horário. Marilã com 24 de outubro. Tocou uma corrida bate-volta pra pegar no trem de 24 aqui da 24. Bate-volta porque o destino era ali mesmo. E me neguei. Não, me nego. Ah, já sei, vou ali almoçar no posto Nova York. Eu não preciso subir a 24 de outubro. Minha cabeça é subir isso aqui agora vazio, ó, sem corrida, que é tiro no pé, né? Vamos combinar, não tem onde estacionar aqui, é muito raro achar uma vaga, espaço e tal. Então tu tem que sair daqui. Mas tenho um posto aqui, Nova York com Cristóvão. Eu já tô com fome, 2h13 agora. Eu vou ali ver se consigo uma vaga para estacionar, porque ali também é um posto apertado. Tem vezes que não tem vaga nem para ir no banheiro. Mas vamos ver. Essas obras aqui nesses bairros é impressionante, né? Cada semana que passa eu vejo uma obra nova começando, ou finalizando, ou entregue. Teve um prédio, eu vi esses dias um prédio bem bonitão, não vou lembrar agora onde era na cidade aqui. Aqui na região do Travesseiro, com certeza. Do nada apareceu um prédio novo. As casas antigas estão virando raridade, cada vez mais raridade mesmo, de fato. Porque as grandes construtoras, principalmente a Melnick, né, tem comprado quadras de lotes de casas velhas e criando arranha-céus. Um exemplo é ali na Taufik Saad com a Pedro Ivo e Pedro Charles Barcelos, praticamente todo aquele quarteirão ali. Só que ali não é Melnick, ali é CFL, se eu não me engano. Ali tá saindo um negócio gigantesco, ó. Não vai ter vaga aqui, ó. Já vi que não vai ter vaga. Ah, tem lá do lado do Honda Fit, ó. Bem certinho. Ficar bem à mostra, inclusive, pra todo mundo me enxergar. E o pessoal, HRV, não é Honda Fit. Só pra não passar batida. Vou parar aqui, assim como quem vai a merda. Nova York com Cristóvão Colombo. E almoçar. O aplicativo tá ligado ainda. Impressionante não ter tocado nesse trecho aqui. Impressionante não ter tocado nesse trecho. Eu desconfio que sim. O estagiário continua nos deixando de castigo. É bom o arroz com guisadinho, né? Guisadinho de batata. Arroz, feijão e guisadinho de batata. Que delícia, cara. Pra isso que eu vivo. Às vezes até eu tenho vontade de ajudar, sabe? Não me custa vontade de ajudar.
A primeira tem a questão da veracidade. Tem a questão da veracidade, eu tenho que ter muita responsabilidade sobre aquele conteúdo que eu posto, enfim, né? Agora tá pensando aqui. Primeiro fato, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa desconhecida, né? Entre aspas, né? Um seguidor, mas que eu não sei quem é. No Insta, dizendo que faz Uber nas horas extras para juntar grana para pagar os custos da festa do casamento dele, que acontece em outubro. Show de bola. Show de bola. Para isso eu acho que os aplicativos servem muito. Quer juntar uma grana, quer juntar 5 mil reais lá para fazer uma festa, por exemplo. Beleza, faz as contas lá e trabalha todo final de semana durante 3, 4, 5, 6 meses, sei lá. A vida inteira talvez para juntar 5 mil reais. Depois, acabou a brincadeira, segue tua vida, né? Esse é o fato. Daí parece que o carro do rapaz estragou. E o conserto custou 4 mil reais. Além de ele ter que desembolsar esses 4 mil reais, acabou a fonte 8 pila não. Mínima 10. Aqui não, queridinha. Além de custar 4 mil reais e ter que desembolsar essa grana, acabou a fonte de renda dele extra para pagar a festa, né? Porque o carro tá estragado, tá em conserto, então ele tem dois problemas: consertar o carro e arranjar o dinheiro para a festa que ele estava programado para esse carro. Criou uma vaquinha para o pessoal ajude ele a pagar essas contas. Bom, meu amigo, desculpe, mas eu não vou te divulgar a tua vaquinha, pelo simples fato, tá? Eu não te conheço e infelizmente os bons pagam pelos maus, né? Tá cheio de historinha triste na internet aí, tá cheio de vaquinha fake. Não tô dizendo que a tua é, mas eu não te conheço, não sei de onde tu vem, não faço ideia do que tu te alimenta. Então se coloca no meu lugar. Não posso sair divulgando vaquinha daqui a pouco e tá divulgando. Mas eu desejo muito boa sorte pra ti. Espero que tu consiga primeiro arrumar teu carro e pagar os custos da tua festa de casamento. Eu sei, lá atrás, numa galáxia muito distante, também casei. Eu sei que é caro. Ah, me trancaram aqui, mas se bem que eu tô sem corrida, não preciso sair agora. Vou finalizar esse take aqui. Eu sei que é caro, eu sei que, enfim. Mas eu não vou te divulgar, tá? Não vou porque já acabei de dizer por quê. Mas sobre não ajudar, Veríssimo de Matos, Nova York. Consigo sair? Consigo, vamos dar. Começou a hora das véias, então agora são 2h25, finalizar esse assunto, pegar Catarina. Eu acho que é véia, né? Não necessariamente é Catarina, véia, mas eu acho que é. Mas a perna das véias é agora, com certeza. Pegar aqui no Bezerra de Menezes para levar ali para Veríssimo de Matos na Bela Vista. Nem desci do carro, não fui no banheiro, mas já tinha ido antes, não falei pra vocês que foi no meio de uma corrida. Dá pra sair aqui direitinho, né? Tá. Então não vou te ajudar e tal. Já expliquei por quê, meu amigo, que eu não sei quem é. Mas eu acho, sinceramente, agora falar em questão de ajuda para quem me acompanha e tal, eu acho que eu tenho a minha missão, minha cabeça, minha consciência bem tranquila. E que de alguma maneira, se vocês não estão recebendo a minha ajuda, eu tenho certeza que eu estou enviando, porque eu sou responsável pelo aquilo que eu envio e tu é responsável por aquilo que tu recebe. Se não todo dia, praticamente todo dia eu digo aqui: larga essa vida, né? Como renda extra, ok. Como complemento, ok. Mas não dependa mais disso aqui, né? Então talvez eu esteja fechando uma porta de ajuda para esse rapaz aí, né? Mas eu tenho certeza que não estou deixando de ajudar. Pelo menos aqueles cabeça dura, né? Aquele rapaz lá ficou uns 3 dias que eu comentei esse ano passado. Aquele que já deve ter pego inclusive a definitiva. Todo dia mandando, durante uns 2 ou 3 dias, mandando mensagem, querendo saber
No final ele já tava querendo alugar um carro elétrico, né? Se ele tinha uma indicação, não sei o que, bababá. Enfim, eu acho que eu tô ajudando, tô com minha consciência tranquila em relação a isso. Mas, ó, divulgar vaquinha, principalmente de desconhecido, sinto muito, pessoal. Eu espero que vocês entendam. Eu não posso embarcar nessas barcas furadas, porque infelizmente os bons pagam pelos maus. E o golpe tá aí, né? Cai quem quer. Não tô dizendo que é o caso desse rapaz, não tô. Mas como eu não conheço, sinto muito, mas não sinto nada. 2h27, pegar a Catarina aqui, no Bezerra de Menezes. Agora o Pedro viu na prática, na pele, como tá difícil, tá sendo difícil. Não fechou a porta? Não, eu que acendi a luz sem querer. Como tá sendo difícil, entre essa desculpa brincadeira, ser eu ultimamente. Vinha vindo com ele entrou mudo, saiu calado, eu vi que ele, logo que ele entrou, um gurizão, deve ter seus 15 anos de idade, provavelmente veio com uma consulta médica ou qualquer coisa parecida aqui no 5 da Mostardeiro. Peguei ele na Bela Vista, depois que eu deixei a moça lá em cima. A Catarina não era uma velha, por sinal. Por sinal, na hora das veias, dois adolescentes praticamente. A Catarina já deve ter seus 20 e pouquinhos anos. Mas o Pedro aqui, 15, 16, sei lá. Enfim, eu vinha vindo com ele, ele entrou, ficou curioso com o carro e tal. Como todos, né? Quem entra e não faz nenhum tipo de comentário é nota 1, que não pode passar desapercebido. Mas não passam. Não passam, 99% acha legal. E teve aquela lá hoje de manhã que, sei lá, não gostou, eu acho, sentiu. Sei lá o que ela sentiu, na verdade. Mas daí tá, tô vindo eu, o Pedro não falou nada, vi que ele escaneou. Eu consigo ter o contador do QR Code, eu tenho na plaquinha, então eu já vi que subiu um ali, né? Enfim. Tá, tô vindo, não tá afim de conversa. Ele não me perguntou nada, estamos vindo, aí tô na 24 de outubro. Daí encontrei uma ex-colega minha da Twin 7, que trabalhou comigo, a Fernanda, a Zica, eu chamo ela de Zica, ela me chama de Zico, enfim, coisa de colegas. E tava ela, a filhinha dela, numa SUV, por sinal, aí ó. O cara não tem minuto de sossego, quer adesivo aí, meu bruxo. Estamos trancando o trânsito, merda, vai! É assim que é, ó. É essa a vida. Coloca no capacete! Eles estão colocando no capacete, esse motoqueiro. Todo dia é isso aí, ó. E daí tô vindo ao vivo, ó. Tô vindo com... Onde eu tô indo? Tô sem corrida, eu vou parar ali na Florencio Gartua, como faço sempre quando tô aqui no Mostardeiro. Daí o cara vai pra esquerda, toca onde? No 333, no Central Park Gallery. Sempre acontece isso também, quando eu tô por aqui no Mostardeiro. E daí tá, parou a Fernanda do meu lado, minhas colegas com a filhinha dela, numa SUV. Daí já, não sei o que, me dá adesivo aí, pá. E daí nisso, um outro colega num Logan, só que eu não consegui entregar adesivo pra ela, porque ela ficou longe, assim, ela tava afastada. E daí o Pedro dá uma risada, assim, tá difícil, né? Tu viu como é que é? Um de cada lado, o cara não tem um minuto de sossego. Daí a Fernanda me acompanhou pela 24 mais um tempo, na próxima sinaleira eu consegui largar pra ela. E agora esse motoqueiro. Enfim, tô acabando já, só pra não passar batido. E agora vem a nova versão dos adesivos do canal Diário de um Uber. E sem spoiler, pelo menos por enquanto. 3 horas, 14h59 da tarde, aqui na rua Mostardeiro, bairro Moinhos de Vento. Exatamente 15 minutos depois, agora são 13h14, último take no caso, né? Consegui uma corrida. Comfort parou completamente. Faz uns 5 minutos que eu liguei o X e tocou desaforos a dar com pau, literalmente. E achei uma corridinha bem meia boca pra buscar aqui na Ramiro, bem na lomba lá do Par. E eu vou levar vocês comigo aqui pelo meião do bairro Moinhos de Vento. O Menino Deus tá na minha boca porque eu vou pro Shopping Praia de Belas, no bairro Praia de Belas ou Menino Deus? Eu acho que o Shopping Praia de Belas fica no bairro Menino Deus, né? O bairro Praia de Belas fica ali pro outro lado. Parece o Iago Dora, o rapaz aqui no HB20 à direita. Mas o Iago Dora tem uma cara bem comum, entre aspas, no sentido de bigodão, assim, bem que a gurizada usa, né? Uma barbinha meia boca por fazer, o cabelinho crespinho, bem comum, né? Vamos combinar.
Vamos, merda! Não sabe ler placa? Essa é a vibe. Descer aqui a Hilário Ribeiro, passar do lado do Morro Ricaldônia, que é à direita, logo em seguida. Desculpe os paralelepípedos, tá, pessoal? Desculpe. Eu não tenho domínio sobre isso. Se dependesse de mim, eu assaltava toda a cidade. Aqui à direita é o Morro Ricaldônia. Recentemente fizeram um reforço na contenção, como se fosse um morro de verdade, né? É só uma área verde espremida entre as ruas, a de cima e a rua de baixo. A rua de cima, esqueci o nome, que é muito comprida, é Engenheiro Olavo, não sei o que, pra dar puta que pariu. E essa aqui é Saldanha. E essa faixinha aqui, ó, de terra que fica à mostra do Morro Ricaldônia, o pessoal chama de Morro Ricaldônia. Ponto. Lá em cima tem um restaurante, inclusive. Esse aí é o pub dos nerds, ó. E sem juízo de valor, tá? Sem juízo de valor. Game Pub, Arcadia Game Pub. A turma que eu trago aqui, os jovens que eu trago aqui, dou risada com ele às vezes. Agora vamos pegar um trecho que eu odeio, que é subir a Doutor Vale até Tiradentes e atravessar Tiradentes. No meio da tarde a Tiradentes é algo assim, ó, pra tirar o cara do sério. Vamos ver se eles conseguem me tirar mais uma vez. Essa aqui é a General Neto, que já é bairro Floresta, né? Vai pegar a esquerda do Dr. Vale, que sobe lá em cima, passa ao lado da caixa d'água e depois vira Miguel Tostes. Assim como quem vai a merda, ela vira Miguel Tostes. Atravessa a 24, ela vira Miguel Tostes. Agora vamos pegar a Tiradentes aqui à direita, que é a rua do Hospital Moinhos. É uma rua estressante passar aqui, porque ela é apertada, movimentada, cheia de SUV, onde nem tem tanto, cheio de SUV se arrastando. E o pessoal sempre fica maneta na hora de entrar e sair desse recuo ou do estacionamento do hospital, se atrapalha ali na frente. Outro dia um velho querendo manobrar na minha frente, pedindo desculpa com o seu, né? Enfim, aí agora o pessoal aqui começa o pessoal se arrastar, ó. Duas SUV, não sabe quem é que vai primeiro, quem é que não vai. A outra já se parou. Por que parou? Ah, então dá o pisca, né? Aí, ó, ele se parou no meio, não consegue, né, Moisés? E aqui é um fluxo gigantesco nesse recuo desse hospital também. Cheio de Uber, é só Uber que vem aqui praticamente. E os táxis, às vezes. E o Lucas deve estar me esperando do lado direito da Ramiro, de quem desce a loma lá do par 718. E espero sinceramente que ele seja na calçada, né? Porque ali é impossível parar, inclusive para embarcar, quiçá para esperar alguém, né? Vamos essa Ramiro aqui, já está trancada na lomba. A ambulância já vem cortando por fora, por dentro, pros lados. Essa, olha aí, ó, vocês não estão vendo, ele cortou da câmera. Quase bateu. Um Argo quase entrou no meio de uma caminhoneta BMW. E não tem ninguém me esperando aqui, ó. É bem aqui à direita, ó. Bem aqui à direita. E olha onde vim parar. Aqui nos Rossi da Ipiranga. Da Ipiranga, aqui no mall. Não tocou nada ainda. Então o que eu vou fazer pra vocês? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ali pro recuo do prédio comercial, que sempre tem corrida ali. E se não tem corrida ali, ó, eu tô com uma 7,47 para 53 centavos o minuto, não me interessa. Se não tem corrida aqui, tem corrida nos prédios da vizinhança, né? O importante, ó, 32 pila para onde? Avenida Rio dos Sinos, Harmonia, Canoas. Bah, não tô afim de ir pra Canoas. A 66 centavos o minuto. Para 32 pila, não. Enfim, agora vou parar aqui, vou esperar um pouquinho. Se alguém vier perguntar o que eu tô fazendo aqui, eu vou dizer que eu tô esperando a Yolanda. Mas não tem ninguém aqui nem para me mandar a merda. 19 pila para onde? Alvorada. Bah, tá na hora de eu... Deixa eu aproveitar uma ferramenta que eu tenho e deixa eu filtrar a região. Pronto, filtrada a região. A partir de agora, nas próximas 6 horas, não vai mais tocar. 14h60. Estrada São Francisco na Lomba do Pinheiro, né? Mas eu não tô livre de Lomba do Pinheiro, não tô livre de Restinga, Lajeado, Lami, Belém Novo, não, isso aí não tem como filtrar, né? Mas o GPA não toca mais. 15 pila pra onde? Otávio Francisco Caruso, será que dá pra encarar? Vamos. Vamos lá por Harmonia, né? Eu acho que não tem confusão ainda.
valendo, né? Não vai ser pior que uma independência no meio da tarde, com certeza não. Com certeza não. E o destino não é o Parque Harmonia propriamente dito, é assim a Justiça Federal. Otávio Francisco Caruso, número 600. Agora são 5 para as 4 da tarde. Então deixa eu falar então. Eu não sei se eu cheguei a comentar. Eu acho que eu não comentei que eu virei diamante. E o diamante te dá as preferências de viagem, né? Que tu pode simplesmente tirar da tua vida a GPA, né? Pode eliminar da tua vida a GPA. E com isso tu recebe menos chamadas, que são essas que eu recuso, porque eu recuso o GPA, principalmente de agora até o final, né? Eu até faço GPA se for de manhã, se for até 2, 3 da tarde e se estiver bem pago, né? Se estiver valendo o valor ali, ó, tá pagando bem, e se for cedo, que dê tempo de eu voltar e pegar o final de tarde em Porto Alegre, eu até faço GPA. Caso contrário, nesse horário eu não faço GPA. E com essa preferência, eu vou lá e desligo, por exemplo, Alvorada e Viamão. Não tem mais Alvorada e Viamão até eu ir para casa hoje. Chamada, no caso, né? Isso também me ajuda a permanecer no diamante. E como que isso aconteceu? Naturalmente. Não fiz esforço nenhum para voltar a ser de diamante, porque depois que mudou o Uber Pro ali no final da semana passada, primeiro a gente virou ouro por amostra, né? Todo mundo acho que ganhou 50 viagens de teste para ganhar 10%, não sei mais o que, aquela coisa toda, como ouro, mesmo com a taxa baixa, né? E naturalmente, acho que foi sexta-feira, até comentei que todas as corridas estavam dando para fazer, porque eu desliguei o X e as Comfort tocaram como se não houvesse amanhã. E no sábado aconteceu isso, até certo horário também, não lembro, sábado foi ruim, eu lembro que não foi o bicho. Mas enfim, naturalmente a minha taxa subiu e agora para ser diamante não é mais 60%, é 45%. Então no sábado de tarde, se eu não me engano, eu virei diamante. Saí segunda-feira de tarde, porque eu estava recusando demais, enfim, né? Eu não estou fazendo o favor para o estagiário para ser diamante. Aconteceu naturalmente, né? Naturalmente. E ontem eu saí do diamante, ou seja, minha taxa baixou de 45 na segunda-feira de tarde. E ontem de noite, naturalmente, voltei pro diamante de novo, né? E hoje estou no diamante, acho que está 52%, 51% a minha taxa de aceitação, né? Enfim, então, o que me dá de vantagem em relação ao ouro? 10% do Abastece Aí, que eu não tenho usado, porque eu tenho usado o Baratão, e o Baratão tá valendo mais a pena, eu já fiz as contas, fui na calculadora para ver o que valia mais a pena, 10% no Posto Ipiranga ou o Baratão, né? Então os 10% não faz diferença nenhuma na minha vida do Abastece Aí. E na prática, eu tenho lá suporte via telefone, se eu quiser falar com um estagiário direto, trocar uma ideia com ele, eu consigo, mas daí tem que ter um assunto pra isso, né? Talvez eu ligue pra lá mais tarde só pra mandar ele a merda. Queria falar com a Stephanie. Não tá, então vai tu te fuder, ó, merda. Imagina te ligar. Não sei o que, fala Stephanie. Cadê a Stephanie? Não, a Stephanie. Não tem Stephanie, não trabalha. Não, tá. Então vai tu te fuder, merda. Vou fazer isso depois. Até vou ver se consigo gravar. Não, acho que meu celular não permite a gravação e a fala simultaneamente, só se tivesse um outro celular de fora. Mas enfim. Então o que eu ganho mesmo, na verdade, o que eu ganho em relação ao ouro é essa preferência de região. Que não me incomoda, na verdade só serve para me incomodar menos, e serve nesse sentido. Ok, eu me incomodo menos não recebendo essas chamadas. Não preciso ficar toda hora recusando Lombro Pinheiro. Lombro Pinheiro vai vir. Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, né? Não preciso recusar esse monte de coisa. E naturalmente, não recusando essas chamadas, não recebendo essas chamadas e não recusando, a minha taxa permanece mais alta, que não, também é um ciclo vicioso que não leva a lugar nenhum, né? E eu ainda não tenho a certeza, não cheguei a conclusão nenhuma. Restrição na emergência SUS, atendimentos somente em casos de risco de vida. Eu não cheguei a conclusão nenhuma ainda se de fato existe uma prioridade para quem está no Pro, ouro, diamante e tal. Porque hoje, por exemplo, tô no X já faz uma hora mais ou menos, só no X, porque não tá tocando Comfort, né? Mesmo com esse tempo modorrento, com chuva e tal, não tá tocando Comfort desde as 2 da tarde mais ou menos, 2h30, sei lá. O último rapaz no Comfort foi aquele rapaz que levei lá pro Moçadeiro 5, depois disso não tocou mais.
Eu não sei se tem prioridade, né? Ou realmente a demanda está muito baixa, mas eu acredito que não. Então, na prática, eu não sei se ainda realmente vale a pena. Tá, tô chegando a pegar o Luiz aqui no Instituto do Cérebro. Você diamante, a não ser pelas preferências de região. Vazio ainda mesmo aqui, Harmonia, tudo certo. Não tem por que ter receio de vir aqui, pelo menos por enquanto. Segunda vez que eu vim aqui hoje, por sinal, a primeira vez eu deixei... Acho que foi na Justiça Federal, só que acho que não foi hoje. Ah, sei lá, foda-se. Eu quero pegar ela pra Duque. Eu desliguei o X agora só pra ver se vai tocar Comfort, não é possível, sabe? É como se eu tivesse desligado o botão do Comfort desde aquela hora com aquele rapaz. É possível que eu não toque. Ela tocou 35 pila pra onde? Rua Vida Alegre, no Sarandi. Ah, não tô afim, sabe? Vida Alegre. Rua Vida Alegre, no Sarandi. Cadê o Gigo? Desapareceu o Gigo. Não me disse nada das informações ali. Não funcionou dessa vez. Ah, perdi já. Não vou para o Sarandi agora. Agora é a hora de ficar aqui dentro. Dentro dos puffs. Tá. Tocou então, pelo menos isso. Um refúgio, uma corrida que eu não fiz. É verdade, um refúgio, uma corrida que eu não fiz. Mas tocou o Comfort, então ele existe. Então eu vou achar uma vaga para estacionar por aqui. Aqui é proibido estacionar, parar de estacionar dos dois lados. Ali na Duque eu acho que eu consigo uma vaga. E vamos esperar. Essa aqui é a Vasco Alves, para quem não pegou ainda. Agora são 4h20 da tarde. E eu tô no Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui veículo oficial pode, né? À esquerda. Então tá, então vamos colocar. Isso aqui é veículo oficial do canal diário de um Uber. Take chama corrida. Lembram dessa? Tô aqui na Havaí, quase Loureiro, ou Loureiro, quase Havaí, sei lá, nessa transição aqui. Uma área que eu não tô atrapalhando ninguém. Acabou de passar um bus, como vocês podem ver. Agora vai passar uma lotação. E com certeza a SUV vai se sentir incomodada. Ah, achei que fosse me buzinar. Não me buzinou. Parei aqui, no meio da rua, literalmente no meio da rua. E vai esperar uma corrida. Vamos ver quanto tempo demora pra vir uma corrida no Centro Histórico às 4h31 da tarde. Fiz uma curtinha, depois que falei com vocês. Consegui parar ali na... Nem deu tempo de parar. Nem precisei parar, tocou, não lembro aonde, Demetrio Ribeiro. Ah, sim, parei ali no ponto oficial, né, veículo oficial. Foi só eu parar, desligar o take, já tocou uma curtinha pra levar pro RU, rapaz. RU da URGS. Deve estar com fome essa hora indo pro RU. Não sei nem se tá aberto, na verdade. De repente era só ponto de referência, né. Também não me interessa o que ele tava fazendo, o que ele foi fazendo no RU. Abraço pro Matheus Mujica. Cruzei com ele aqui nessa viagem. Eu cruzei com ele na Demetrio. Depois ele me alcançou na Borges. Tá indo pra passar raiva em Canoas, me falou. Ele tem uma C4 da Click Car. Eu consegui identificar o meu adesivo e o adesivo do Romulo, do Uber dos Guri. Aí tirou uma fotinho do Moisés, colocou lá no Insta dele. Disse que eu sou o melhor que a gente tem. O melhor que nós temos. Palavras dele. Deve ser o Moisés, ele se refere ao Moisés provavelmente, né? Por sinal, que carrinho bem bom é esse, sabe? O pessoal me pergunta, não sei, criou o Cronos. Ah, tudo bem, ele não fechou 30 mil quilômetros ainda. Não deu tempo de aparecer problemas. Mas até agora eu tô extremamente... As pastilhas de freio que aconteceu, isso aí faz parte, tá? Isso não é problema. Isso aí é normal. É que nem a gasolina, tu tem que colocar todo dia. Só falta eu reclamar agora que eu tenho que abastecer o carro. Tem que abastecer todo dia. Pastilha de freio acaba, né? E hoje em dia, com todo mundo barateando a qualidade dessas merda, elas duram cada vez menos. Mas tirando isso, o carro tá sensacional. É um carro sensacional. Então deve ser o melhor que nós temos, né? Segundo... Mais cedo também coloquei no Insta também. Quando eu tava indo com o rapaz com Praia de Belas, que eu peguei lá na Ramiro Barcelos. Quando eu tava parado na sinaleira
da Ramiro para acessar Cristóvão. O Juliano Hatch, acho que é esse que pronuncia, né? O arroba dele é Hatch Juliano. Hatch. Não sei, enfim. Eu acho que ele tá dentro do Alfredo, pelo que eu entendi. Restaurante aquele que tem na Ramiro com a Cristóvão. Que ele tirou uma foto de dentro do estabelecimento, assim. Do Moisés, no caso. E colocou lá no Insta dele também. Pô, o pessoal tá com tempo, né? Fico pensando. Nossa senhora, a moça toda tatuada, tio. Hoje tu tem 20 e poucos anos, moça. Mas o que tu vai explicar pros teus netos quando tu tiver 70 anos de idade? Ah, tatuada no rosto, na testa? Ah, não entendo isso. Eu não tenho tatuagem e não terei. Porque eu não... Enfim, é uma opinião minha. Mas eu acho bonito uma tatuagem ali, outra colar, com algum significado, né? Enfim, eu acho legal. Agora essa turma que se passa, assim, eu não entendo, sabe? Esses dias já entrou um rapaz aqui com uma tatuagem aqui assim, ó. Sabe? Ah, não, só um pouquinho, se passam. Pra tudo tem limite. A moça é bonita, tu vê ali. O rosto tem essa tatuada, tio. Porra. Vamos respeitar. Enfim. Tem que chamar corrida, é isso mesmo. Eu tenho que inventar esse assunto pra falar. Tem que encher morcilha. Não tô afim de rodar no centro vazio. Não precisa. Sabe o que é isso, né? Isso tá acontecendo nesse instante, nesses últimos 5 minutos aqui. É exemplo que essa porra de prioridade que o estagiário disse que os Uber Pro tem, não tem porra nenhuma. Eu tô só no Comfort agora, mas não existe não ter demanda nesse horário aqui. Sempre toca alguma coisinha mesmo que pra mandar merda. Desde as 2 da tarde eu fiz uma, que foi aquela ali e essa última que eu trouxe aqui pra Rio. Foi uma Comfort, eu peguei ali na Demetrio e trouxe pra cá. E antes tocou aquela pro Sarandi que era 35 pila pra Vida Alegre, que eu não fui. E cadê a prioridade? Ou seja, linkando com o take anterior, não sai pra nada essa porra de diamante, essa porra de ouro. Não sai pra... Ah, esses 10% é ilusão. Isso aí é mentira. Com exceção da corrida mínima, que tu de fato passa de 5,88 para 6,47. Oh! Com exceção dessa, todo o resto é mentira. É mentira deslavada. E agora, quando tem turbo, quando tem dinâmica e quando tem esse 10%, a tela da oferta fica desse tamanho de informação. É 10% de turbo, 10% de não sei o que, não sei o que de turbo, não sei o que de dinâmica, daí tem o endereço, daí tem a distância para tu buscar, daí tem o tempo para tu que vai levar. Daí... O cara não consegue pegar metade das informações. Não consegue fazer raciocínio para ver, só para te atrapalhar. Daí tu, como é que tu vai saber se realmente tem 10% naquela corrida? Não tem, é mentira. É que nesses turbo por hora, 13 pila por hora, te paga mais R$2 e 0 de dinâmico. Quando num dia desse, naturalmente, já era pra estar 8 agora. Tá zero? Tá zero de dinâmico, não tem, o turbo não começou, vai começar às 5 horas. Por sinal, hoje tem turbo das 5 às 8 da noite. Só pra atrapalhar a vida do cara, né? Olha só, quase 7 minutos falando bobagem. Eu vou ali mijar no posto da Loureiro, do retorno ali. E daí quando eu chegar ali, depois que eu mijar, eu vou no da X, né? Não posso perder 7 minutos da minha vida também sem fazer porra nenhuma. Que merda, sabe? É só no nosso. Vamos fazer um teste agora com vocês ao vivo, ó. Eu já falei aqui uma vez, pelo menos uma vez, talvez mais de uma vez, que é freio alemão entre a Anitta e a Antônio Parreiras, entre a Tito Lívio. Ah, eu posso subir a Marilã. Não preciso fazer isso. Tá, beleza. Não dá pra subir ali. Ali é paralelepípedo e é um sabão. Só ver se dá mesmo. Sim, eu vou até Antônio Parreiras e volto. Perfeito. Eu vou para Marilã então. Eu ia fazer isso ao vivo, passar vergonha, patinar na lomba
Com o Moisés eu nunca fui lá. Com o Gaspar eu acho que eu não fui também, sempre evitei. Mas a última vez que eu fui foi com o Nego Velho, talvez. E eu já tinha ido em outras oportunidades. E todas as vezes eu passei vergonha. O que acontece, né? Quem não tá ligado, a rua Freire Lemão aqui no bairro Monte Serra, ela é toda de paralelepípedo e é uma lomba íngreme pra quem sobe, né? Íngreme. Consegue entender assim? De paralelepípedo. E com chuva, eu já vi colegas, eu já passei vergonha e já peguei passageiro que me disse: não vai por ali porque não dá pra subir. E eu ia subir agora porque tá bem no meio da lomba o passageiro que eu tô indo buscar pra descer, pra ir ali embaixo na Bordini. Mas eu não preciso fazer isso. Eu subo a Marilã e faço a volta pela Antônio Parreiras e tá tudo certo. A Marilã é asfalto até lá, então não vou ter problema nenhum. Enfim, 20 para as 8 da noite, chove em Porto Alegre. Quando eu recebi a chamada do Josimar, tava lá parado na Ramiro fazendo plantão. Eu pensei, toda vez que eu vou pros Ross, na Antônio de Carvalho, no caso aqui o Porto Bahamas, que não é do Ross, mas enfim, aqui na irmão Francisco Rodolfo da puta que pariu aqui, Norberto, né? Você sabe onde eu tô? Rossi Caribe, Rossi... sei lá o que. Toda vez que eu vim pra cá essa hora, e eu tenho vindo ultimamente com uma certa frequência, eu volto vazio até a PUC, pelo menos. E quando eu recebi a chamada dele, e só vim porque tava bem paga, tava bom de fazer a corrida, e sempre com a esperança de sair daqui com o passageiro 10 pila pra onde? Não. Partenon, não vamos. Eu sempre penso isso. Porém, entretanto, todavia, que bom que eu vim, sabe? Ele entrou ali na primeira hora, já viu, já perguntou do canal. E viemos trocando uma resenha, porque a esposa dele também faz conteúdo pra internet. 10,50 para a Avenida João Vale. Nós temos que buscar 4 km. Perdemos respeito, né, estagiário de merda? Perdendo respeito, né? A esposa dele faz conteúdo para as redes também. Ela é professora de literatura. Devemos trocar uma ideia, enfim, né? Até que eu tive que me entregar para eles, né? Vai sair o diário de Uber na estrada, falei pra ele. Não sei quando, mas vai sair. Um dia vai sair. Ou tô errado? 7 pila pra onde? Rua I. Nem pensar. Olha a situação. Auxiliadora. Rua Auxiliadora. Uma única, vocês conhecem, né? Aqui no bairro Auxiliadora. Apertada. E uma SUV morreu. Atravessada. Bem no meio, trancando completamente a via. E agora tô eu, esse golzinho na minha frente, mais 2 carros atrás de mim, voltando a lomba de ré. O Moisés tá reclamando aqui. Olha aí, ó. Não é para esse barulho todo forte. Tá forçando a embreagem. Já formou uma fila lá em cima na Marquês do Pombal. E o golzinho desistiu e foi pra frente. Tudo certo. Não sei, não. Cheirão. Não sei porque esse barulho diferente. Não gosta de dar ré na lomba, Moisés? Nunca tinha passado por uma experiência dessa. Assim, de dar uma ré na lomba numa rua trancada. Assim como agora. Agora eu vou ter que mandar mensagem pra Ana pra pegar ela na esquina. Isso se ela fizer muita questão de ir comigo, né? Só um pouquinho, deixa eu finalizar aqui que ela já tá mandando mensagem. Só para não passar batido. Feito então, 5 para as 11 da noite. Aqui na rua José Gomes, esquina com a Otto. Acessando a Otto agora aqui, em direção ao Cafofo do Sol, minha casa, minha vida. Preciso reconhecer, apesar de ter pavor, eu tenho pavor, e eu duvido de quem diga que goste de dirigir na chuva. Eu tenho pavor de dirigir na chuva.
E se tem alguém que diz que gosta de dirigir na chuva, desconfie. Mas eu preciso reconhecer que a chuva, se cai na hora certa, no local certo, ela melhora e muito o nosso trabalho, né? E eu acho que ela só caiu... Tá, eu não trabalhei de manhã, tá? Então vamos cortar isso fora do contexto. Provavelmente quem trabalhou de manhã hoje fez R$500 até meio-dia, ou pelo menos até as 11 horas da manhã, na hora que eu saí. Pelo menos deve ter gente dizendo isso nas redes sociais, e eu não duvido, né? Mas enquanto eu saí então das 11 da manhã até agora, a chuva só caiu num horário certo, bom, que valeu, que realmente rendeu, que foi ali entre umas 7h30, 7h30, caiu uma bomba d'água que durou durante uma meia hora. Daí eu encaixei uma sequência bem interessante de corridinhas com dinâmica que renderam e também propuseram de alguma maneira, não sei se é essa a palavra certa, que eu atingisse essa meta hoje. Porque eu vinha num arrasto até as 6 horas da tarde, mas sem nada de extraordinário, com muitas raivas passando, com muito tempo de ócio, fazendo X, porque Comfort parou de tocar em algum momento. Vinculando com o meu pensamento então que eu trouxe mais cedo, ainda nesse vídeo, para mim o tal do Pro esse não mudou em nada. O que mudou foi a demanda por ser a primeira semana do mês. Os 10% eles desaparecem quando a corrida tem esses turbos, essas dinâmicas mentirosas. Para mim desapareceram completamente. Prioridade não senti nenhuma no dia de hoje, apesar de estar no diamante o dia inteiro. Então eu acho que isso aí é só... Acho não, né? Aliás, acho, é minha opinião, é só para inglês ver, né? Só para inglês ver. Mas a chuva que caiu então no início da noite ali, no meio da noite, deu uma dinâmica que emendou com uma dinâmica da saída num show que eu nem sabia que tinha na Araújo Viana. Às 10 horas da noite o show acabou. Depois eu vim descobrir que é um show do Jorge Aragão, que era um show que começou às 8 horas. E não faço ideia porque começou às 8 horas. Normalmente os shows na Araújo começam lá 9, 9h30 e terminam perto da meia-noite, né? Eu caí completamente de paraquedas na Zona da Aranha, bem na hora do estouro da boiada, mas com dinâmica de mais 15, né? E só passei por ali porque estava levando uma moça para Ramiro Barcelos. Passei em raiva uma vez só. E não voltei ali para buscar passageiro. Muito pelo contrário, fiquei só na redondeza, recusando várias corridas ali, é verdade. Enfim, emendou uma coisa na outra e a chuva fomentou essa demanda, essa oferta, enfim. Para finalizar o vídeo de hoje, então, eu não posso não destacar o último casal que eu trouxe, que por sinal estavam no show do Araújo Viana, e eu estava parado na praça aquela da Farsul, ali na Lime Silva, quase na Sarmento Leite, quase com a Loureiro. Eu tinha acabado de deixar um casal que foi buscar as credenciais, casal de expositores da Expo Inter. Peguei eles no restaurante e levei eles pra lá, e ali eu direcionei pra Zona Sul pra finalizar isso aí mais ou menos 1 hora atrás. E fiquei, né, recusando o nome do Pinheiro, Restinga, tudo corrida, só no Comfort. Tudo corrida lá, 45, 50, 60 reais. Louco pra fazer todos, mas eu ia girar a cidade e fazer a mesma coisa que eu fiz até chegar aqui na Tristeza. Eu fiz uma corridinha ali na Lime Silva rapidão, deu 22 reais, se eu não me engano, ali na Cidade Baixa. E daí tocou, quando eu tava ali na região do Sarmento Leite, como eu tava falando antes, no posto Bate-Caverna, que é o Ipiranga, que tem na esquina da João Pessoa com a Venâncio Aires, e o destino era Maçô. Eu disse, mas por que esse pessoal não atravessou João Pessoa, né? E não chamou o carro na direção no sentido Zona Sul? Mas ok, a corrida tava pagando 30 pila, aí já era no X, porque eu forcei a barra, eu queria voltar de qualquer maneira. Daí quando eu peguei a João Pessoa para ir buscá-los, a passageira, que foi quem pediu, a mulher, no caso, né, do casal, mandou mensagem: você quer que eu atravesse a João Pessoa para o sentido Azenha, não sei o que, babá, e te espere na esquina da Venâncio? Show! Claro que eu quero, óbvio que eu quero. Nesse momento eu tava passando por
acidente entre duas SUVs. Uma na frente era uma Volkswagen, acho que era uma Nivus, eu não sei. E a de trás acho que era uma Renegade. Bem ali no meião da João Pessoa, na frente da Redenção. E eu trancado naquele trânsito, e a moça me mandou essa mensagem: show! Daí, não satisfeita, ela mandou: estou em frente ao número 1157. Tá? Qual é a leitura então que eu queria, essa mensagem que eu queria passar? A passageira se deu conta que eu vinha no sentido Zona Sul e que ela estava no sentido oposto. Sugeriu atravessar, atravessou, e não bastasse, ela ainda indicou um novo local por mensagem, claro. E eu cheguei lá, era por cima, na frente do prédio, era um prédio que tinha vaga, espaço, para eu só chegar e embarcá-los. Saíram do show, lá da Araújo Viana, e foram caminhando até ali, justamente para fugir da tranqueira. E por que tudo isso? Porque são muito gente fina, é óbvio, né? E porque ele, o homem do casal, é motorista de aplicativo. Ou pelo menos nas horas vagas. O serviço dele é de teleentrega de moto, não por aplicativo. Eu acho que ele deve trabalhar para alguma empresa, alguma cooperativa, sei lá. Não é para. Ele até faz, mas é muito raro aplicativo de moto. E de vez em quando, ele falou bem de vez em quando, ele faz aplicativo de carro também. Daí eu não sei se ele tem carro próprio, se ele pega emprestado, se ele aluga, não veio o caso, não perguntei. E daí, sabendo de toda essa logística, né? Tipo, primeiro vamos sair daquela confusão no Sol da Aranha, vamos para João Pessoa. Segundo, se deram conta que pediram um local que não era propício, atravessaram. Enfim, nota 10, falei para eles. Olha, nota 10 estrelas para vocês, né? Porque uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda. Detalhe, além de motorista de aplicativo, seguidor desse canal aqui, só me acompanha de vez em quando no Insta, dizia que fazia muito tempo que não via meus vídeos no Insta. Eu disse: olha, então faz muito tempo que tu não curte meus vídeos no Insta, basta que tu curta um que o próprio aplicativo vai começar a te sugerir. Todo dia que eu posto, tu vai lá e vê. Enfim, viemos resenhando, trocando uma ideia, falamos de alguns youtubers grandões aí, por exemplo, o Marlon, o Chefe, o Fernando Floripa, enfim. Fomos falando a respeito do serviço e tal, né? Falamos da 99, falamos da Uber, falamos da tarifa dinâmica, falamos dos Amador. Que baita corrida, me rendeu. Atingi minha meta de deixar pifado perto de casa. E o resto é resenha. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar a vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para te deixar no comentário e ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo é hashtag chovechuva. Repito, hashtag chovechuva. Fui!